todos que estão vendo esse vídeo aqui no Mil Tretas, mano. Muito obrigado pela audiência de todos aqui, né? Bem, hoje, né, eu vou dar uma sequência aqui. Na verdade, hoje e outros dias eu vou dar uma sequência de dois vídeos falando sobre teoria da conspiração, né? Pra você que não sabe o que é teoria da conspiração, simplesmente começando a explicar, é um certo pensamento, uma certa dúvida, uma certa hipótese sobre determinados fatos que não estão disponíveis a todo mundo, ou seja, não estão a todo mundo. São assuntos que estão anônimos, escondidos, e que nem todas as pessoas têm acesso, né? Mas eu tive acesso a esses dois e vou repassá-los para vocês aqui. Hoje eu vou falar sobre o projeto, ou melhor, experimento Filadélfia, né? Filadélfia, que é um experimento que ocorreu nos Estados Unidos e que retrata uma das principais teorias da conspiração, né? Uma famosa teoria da conspiração. Se você pesquisar no Google você vai encontrar bastante coisa sobre o experimento de Filadélfia. Bem, em 1943 o governo americano iniciou testes para um experimento sem precedentes na indústria bélica. O projeto consistia em tornar um destroyer no caso um navio de guerra, invisível para radares inimigos. No caso, eles tentavam procurar um método de defesa para um navio chamado destroyer, e que esse método de defesa consistia utilizando a ciência, né? Ou seja, para deixar o navio invisível, né? Algo que não estava, com certeza não estava, hoje não está, imagine naquela época, não estava a poder de ninguém, né? E essas pessoas estudando, né, foram desenvolvendo, né, tentando desenvolver um navio de guerra invisível para os radares inimigos, né? Mas ao que tudo indica, os testes deram errado, ou muito certo, né? E o navio não só desapareceu, como se transportou para 40 anos no futuro. Bom, muitos livros e um filme, o The Philadelphia Project, ou melhor, The Philadelphia Experiment, de 1984, abordam o assunto. Mas o que tornou famoso e certeza para 9 de cada 10 conspirólogos, ou seja, pessoas que estudam a teoria da conspiração, foram dois personagens no mínimo curiosos, que foram Carl Allen e Al Bielek. Malucos ou testemunhos oculares? Bem, isso aí é uma dúvida, né? Após ler o livro lá que eu acabei de dizer, né, o cara que deve ter sofrido com certeza ou visualizou o que aconteceu, né, ele retrata que o aparecimento desse navio, né, e posterior sumiço do mesmo diante dos seus olhos, ele estava vendo, né, quando ele estava embarcando em seu navio, também um destroyer, ou seja, outro navio do mesmo jeito que o outro, em Virgínia, lá nos Estados Unidos, no mês de outubro, lá em 1943. Bom, mas como não deu muitas provas concretas, a JESP resolveu dar por encerrada a pesquisa sobre o assunto, né? Ou seja, decidiu cancelar as pesquisas sobre o Philadelphia Project, né? Bom, Carl Allen chega a negar o que disse sobre os incidentes do destroyer para o escritório de pesquisa dos fenômenos aéreos APRO em 1969, mas 10 anos mais tarde reaparece dando entrevista para Murray e Barrett no livro The Philadelphia Experiment e readmitindo tudo, né? Esse livro acaba tornando a história famosa e lendária. Bom, como eu havia dito aqui, foram dois famosos físicos chamados Albert Einstein, todo mundo já ouviu falar, e para quem nunca ouviu falar, outro físico chamado Nikola Tesla, né, que foi o mestre da eletricidade, né, corrente alternada. No início dos anos 40, né, a Marinha Americana deu início a um projeto militar visando tornar sua frota de navios invisível fisicamente e eletronicamente, né. Eram líderes desse projeto Nikola Tesla e Albert Einstein, e John Oceanus von Neumann, né. Este último físico húngaro foram estudadas técnicas relativas ao eletromagnetismo, teoria unificada de campos e suas possíveis aplicações, ou seja, eles estavam aplicando na prática todas as suas teorias sobre eletromagnetismo, relatividade, tudo isso, né? Bom, com base nos estudos de Tesla e Einstein, chegou a uma nova versão dessa teoria para curvar a luz em volta de um objeto e torná-lo invisível, né? Isto teria exigido equipamento especializado em muita energia, né? A Marinha teria considerado isto valioso para uso em guerra e patrocinou a experiência. Então, no verão de 1943, Tesla já havia falecido. Iniciaram-se então os testes no estaleiro da Filadélfia, sendo bem sucedidos, porém em grau limitado. Mesmo assim,
22 de julho, com o Destroyer Zeldride devidamente equipado, o experimento foi posto em prática. Bom, com o resultado, o navio tornou-se quase completamente invisível, com algumas testemunhas relatando um nevoeiro esverdeado em seu lugar. No entanto, os membros da tripulação teriam se queixado de náuseas depois. Neste momento, a experiência teria sido alterada a pedido da Marinha, com um novo objetivo, a ser exclusivamente invisível ao radar, né? Propositalmente ou não, os equipamentos não foram ajustados para o fim esperado pela Marinha. E em 1943, 28 de outubro, o experimento foi realizado. Quem testemunha mesmo não propositalmente esse novo teste é Carl Allen, o marujo e primeiro a divulgar a história ao mundo, né? Bom, você pode ver aí as fotos, né? Interessante, cara. E assim, como dito por ele, quando estava a bordo do navio Liberty, Andrews Forsyth lá, aquele Carl Allen, né? Ele disse que o navio permaneceu por alguns minutos e então desapareceu novamente. E aparentemente o caso de dispersão acidental ou teletransporte, né? Ou seja, 42 de 43, né? Até 40 anos depois, né? 83. Então, em 12 de agosto de 83, um novo experimento foi posto em prática. Acabou abrindo um túnel temporal, causando um loop temporal e trazendo a Zeldride para o futuro. Seu amigo Albielek, que é outro estudioso, né, participou dessa fase, assim como outros que contavam as mesmas coisas que ele contou, como os detalhes técnicos dos testes e o fato de terem sido submetidos à lavagem cerebral para esquecerem o que aconteceu, mas nada de muito concreto e palpitável sabe-se mais, né? Bom, algumas curiosidades e fatos estranhos sobre esse experimento é que em 1951 o navio Zeldride foi entregue à marinha grega com parte do programa de ajuda militar, junto com 3 outros destroyers Cannon. Esses 4 navios ficaram conhecidos da marinha grega como as 4 bestas, por causa dos nomes receberam Aetos, Águia, Lerax, Falcão, Pante, Pantera e Leão. 2 destes navios se tornaram bem conhecidos como nos anos seguintes. Aetos estrelou alguns filmes, os canhões de Nevor, entre eles, Leão, pronto. E Eldride, ou navio do experimento Filadélfia, né? Bom, aí foi a história do experimento Filadélfia, né? Espero que você tenha gostado, muito obrigado por estar participando. E o próximo vídeo vai ser sobre o projeto Montal, que é outro grande projeto que você não pode perder. Muito obrigado, curta o canal, ou melhor, inscreva-se no canal, curta o vídeo, valeu!